A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 1. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média, os maiores senhores das províncias, estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência e grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em copos de ouro, sendo que os copos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei, e o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um convite às mulheres da casa real que tinha feito Assuero. A recusa da rainha Vaste. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bictá, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e às províncias a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memuçã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se eram os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vaste, por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero por meio dos seus eunucos. Então disse Memuçã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretara em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram boas essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez-se o rei conforme a palavra de Memuçã. O rei enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província de acordo com a sua escrita e a sua língua, para que cada homem fosse melhor em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Capítulo 2. Assuero casa com Esther. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhes serviam: busque-se para o rei moças virgens formosas à vista, e põe o rei comissário
mulheres em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, os cuidados de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Esse criara a Hadassah, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer e formosa. Por ser órfão, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei, e levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester estava passando e como a tratavam. E chegando o prazo de cada moça, para me apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, vinha a moça ao rei e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para se enfeitar e vir da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob o cuidado de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salve se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, às vezes de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu senão o que lhe ofereceu Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que a todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Ester, e diminuiu os tributos das províncias e deu presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhes ordenara, porque Ester obedecia a Mardoqueu como quando a criara. Mardoqueu e a conspiração contra o rei. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. Veio isto ao conhecer de Mardoqueu, que contou à rainha Ester. Então Ester contou ao rei em nome de Mardoqueu, e houve investigação e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca, e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Capítulo 3. O ódio de Amã por Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero agradeceu a Amã, filho de Hamidata, a Gagita, o exaltou e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No 1º mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, que lançou por, isto é, a sorte, perante Amã para cada dia e para cada mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar, o decreto de Amã. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis
homens do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamidata, a Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos seus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermediário do correio a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem parecer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse lei em cada província foi publicado a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Capítulo 4. Mardoqueu apela a Ester. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinzas, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. E indo Hataque até Mardoqueu, na praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhes fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber. Também para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Hataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizera saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todos te calares nesses tempos, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Capítulo 5. Ester se apresenta ao rei. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que és que queres, rainha Ester? O qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O banquete de Ester. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que cumpra o mandato de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ser-te-á concedida. E qual é o seu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Farei conforme o
mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para sua casa. Então mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. E Amã começou a falar da glória das suas riquezas, da multidão dos seus filhos, de tudo que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.